para que você conheça melhor a carreira de delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná, eu converso hoje com o Dr. Matheus Prado. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem? Eu quero agradecer por nos receber aqui na delegacia e para a gente iniciar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Eu que agradeço pelo convite. Meu nome é Matheus Prado, eu sou delegado de polícia aqui no Estado do Paraná há 4 anos, mas antes disso passei por essa trajetória, né, que todo concurseiro obrigatoriamente tem que enfrentar. Eu estudei durante 20 meses, né, abdiquei de vários prazeres, de muito lazer, sacrifiquei, paguei o preço, fui reprovado inúmeras vezes, mas obtive também algumas aprovações. O primeiro concurso que eu fui aprovado foi o concurso de agente da Polícia Federal no ano de 2012. Eu inicialmente estudava para esse cargo, mas depois acabei me encontrando, né, nos estudos para delegado de polícia, acabei me identificando, né, com essa carreira jurídica, com o estudo dessas disciplinas jurídicas, e tudo acabou fluindo muito mais fácil. Ao final, depois de algumas reprovações, consegui alcançar a vitória e ser aprovado aqui como delegado. Doutor Matheus, né, a gente sabe que para quem procura fazer concursos na área de formação, quem faz concursos na área, quem é formado na área de direito, tem várias oportunidades de concurso, né? Então, para quem aí decidir prestar concurso para delegados, principalmente aqui no Paraná, né, antes de tudo, antes de conhecer a profissão, é interessante conhecer o órgão também, o que faz, né? Então, qual a importância da Polícia Civil aqui do Paraná? A atividade de delegado de polícia é uma atividade verdadeiramente apaixonante, é uma atividade dinâmica, e todos os dias são diferentes, né? Não tem nada de monótono, mas a atividade da Polícia Civil, né, do Estado do Paraná, que é uma polícia judiciária estadual, que tem por atividade princípio a investigação dos crimes estaduais, crimes de competência da Justiça Estadual, mas é uma atividade que se destaca, né, em razão de sua importância no combate à criminalidade, porque é através de uma investigação bem feita que se consegue desmantelar, né, associações criminosas, organizações criminosas, elucidar as infrações penais e trazer a resposta que a sociedade espera de nós, né? O senhor comentou que está há 4 anos, então, enquanto delegado. Isso, tem 4 anos que eu tomei posse, já saí do estágio probatório, já adquiri muita experiência ao longo desse tempo, apesar de ser 4 anos, é bem mais intenso, parece que tem muito mais tempo. O senhor está lotado onde atualmente? Atualmente eu estou lotado em Andirá, tá? Uma comarca aqui no norte, pioneiro do Paraná, já próximo ali à fronteira com São Paulo, mas os primeiros anos eu estive na cidade de Santa Mariana. Foi uma verdadeira escola onde eu obtive os maiores aprendizados. E quais são os critérios de lotação aqui no Paraná, assim que nomeado, né? O delegado ele vai necessariamente para o interior, né? Tem aqueles que sonham em trabalhar em delegacias especializadas, é possível? Ou vai primeiro para essas delegacias que chamam de clínico geral, né? A princípio tem que pagar o pedágio, né, que a gente fala no interior. Não há um regramento específico, né, no edital com relação a isso, mas por um costume aqui no Paraná, costuma-se levar em conta a nota obtida pelo candidato no concurso, e essa nota é somada à nota do curso de formação. Então, ao final do curso de formação, é feita uma nova ordem de classificação. Os candidatos são convocados nessa ordem a escolher ali as delegacias que estão em aberto no interior, né, de acordo com essa ordem. Mas, a princípio, até por um critério de justiça também, claro que todo mundo tem pretensão de estar nas melhores cidades, né, na capital e tal, mas as pessoas têm que começar no interior verdadeiramente, e na minha visão é o correto, que é o local onde você vai aprender, né? Muitas vezes, como era o meu caso, eu nunca tinha passado de um balcão de delegacia. O máximo que eu já tinha ido era num balcão para fazer um boletim de ocorrência, né? Então não tinha experiência prática nenhuma, então para mim foi muito bom começar numa cidade do interior, que tem menos pressão, né? Você está menos exposto, assim, você tem tempo para decidir, para deliberar, tomar as decisões corretas, então o aprendizado é melhor que seja no interior mesmo.
gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar a entrevista, o senhor comentou que não é daqui do Paraná, né? Eu sou do estado de Goiás, mas não tinha um estado melhor do que esse aqui, dentre todos os lugares em que eu fiz concurso, certamente o Paraná é um dos melhores. E muitos, né, dos que serão em breve aprovados, terão que se mudar também, né, na hora de ser aprovado, como o senhor fez. Muitos fazem provas aí país afora e tendem a se mudar, né, aprovado tem que se mudar aí para o estado e que vai assumir. Aqui no caso do Paraná, no caso do senhor, né, o senhor foi morar na cidade em que assumiu, há muita essa dúvida, né, eu vou para uma cidade no interior, às vezes por questão de estrutura da cidade, por trazer família junto, outros por receio de estar numa cidade onde vai atuar como delegado. Então hoje você prende uma pessoa, no dia seguinte encontrar com ela na rua. Como que é essa questão aqui no estado? Realmente, até por conta de uma previsão legal do Estatuto da Polícia Civil, o servidor policial da Polícia Civil do Paraná ele tem que residir na comarca na qual ele está lotado, né? Então é importante que ele resida. Na minha visão é importante, eu sempre morei nos locais onde eu trabalhei, onde eu trabalho atualmente, e até porque o delegado de polícia é uma figura extremamente relevante, né, assim, na sociedade, na comunidade. Então, até que para você estar integrado naquele ambiente, conhecer a realidade da sua cidade, conhecer as pessoas, isso é importante para a atividade do delegado, para as investigações, né? Então, claro que dependendo das circunstâncias, dependendo da cidade, se houver alguma justificativa, o departamento pode eventualmente autorizar que o servidor resida em alguma outra localidade, né? Mas na minha visão é importante sim residir no local, conhecer as pessoas, estar ali. A população reconhece isso como um fator positivo e realmente é. Como eu comentei aqui no início da entrevista, né, para quem é formado em Direito, as possibilidades no mundo dos concursos são inúmeras, não só para cargos específicos, como para qualquer área que exigem qualquer área de formação, né? Então, de onde veio a vontade do senhor de se tornar um delegado? Como que conheceu a carreira? Olha, eu confesso que no decorrer da minha graduação eu não tinha a pretensão de me tornar delegado de polícia, mas eu tive duas grandes influências na minha vida. De um lado, eu recebi influências da minha avó, que era promotora de justiça, e de outro lado, do meu pai, que era policial rodoviário federal. Então, eu me encantava ali com a rotina, com o dia a dia do promotor de justiça, mas eu também ficava fascinado ali com as histórias policiais, com as aventuras, né, que meu pai me narrava. E no final das contas, o cargo de delegado de polícia é justamente a mescla desses dois, é uma atividade jurídica policial, né? Então eu acabei me encontrando aí, eu encontrei um cargo perfeito que engloba essas duas influências que eu recebi ao longo da minha vida. E aproveitando que o senhor comentou sobre isso, né, sobre essa junção do jurídico com o policial, quando a gente fala em carreiras policiais, a gente já pensa na rua, no trabalho de rua, no trabalho externo. Quando a gente pensa na área jurídica, a gente já pensa algo, né, numa mesa com ar-condicionado, né? Eu imagino que tem pessoas que sonham em ser delegados, que podem ter esse perfil mais policial, mais de gostar de ir para a rua, de participar das operações, outros que vão ter esse perfil mais jurídico, de presidir os inquéritos, de ter um trabalho mais dentro da delegacia, né? O senhor pode dizer que o trabalho de delegado é um trabalho mais interno, mais externo, depende da lotação? Assim, o trabalho do delegado de polícia, a maior parte do tempo é desempenhado no ambiente interno, né? Lidando com os inquéritos, com as investigações. A grande parte do tempo você está confinado ali no seu gabinete, né? Se valendo ali dos sistemas de investigação, ouvindo pessoas, né? Interrogatórios, enfim, a rotina é essa. Mas existe um percentual, né, do tempo do trabalho do delegado que é na rua, assim, efetivamente cumprindo diligências, cumprindo mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, né? Mas eminentemente é um trabalho interno. Então, na polícia tem espaço para todos, né? Depende do perfil da pessoa. Eu gosto da atividade jurídica, eu gosto de trabalhar, de redigir ali as representações, né? de escrever, mas eu gosto também do trabalho externo, o trabalho das operações policiais, de fazer uma diligência, de efetuar uma prisão.
é bem prazeroso isso. Quando se fala em polícia, né, eu acho que a população como um todo pensa logo na polícia militar pelo fato de ser uma polícia caracterizada, aquela polícia que faz o primeiro atendimento, aquela polícia que a gente sabe que necessariamente está na rua, né? Muitas vezes o policial está na rua, mas a gente nem sabe porque está descaracterizado. E quando o policial chega aí para a rua para fazer uma operação, há um trabalho de inteligência por trás disso, um trabalho de investigação. Então eu queria que o senhor comentasse um pouquinho dessa outra parte que muitas vezes não é vista, né? Como eu disse, às vezes as pessoas ligam a polícia ao trabalho de rua, mas muitas vezes não liga a esse trabalho não só do delegado, mas dos policiais civis, né, que é feito internamente. A atividade da Polícia Civil é uma atividade investigativa, então justamente por essa razão é uma atividade que não pode ser percebida pelas pessoas na rua, né? O delegado de polícia, ele, no meu caso, eu sempre participo dessas diligências, que geralmente são diligências que antecedem a operações policiais. Então, antes de você realizar o cumprimento de um mandado de busca e apreensão ou até mesmo um mandado de prisão, é importante comparecer ao local que vai ser alvo daquela diligência, se valendo ali de uma viatura descaracterizada, verificar quantas pessoas existem naquela residência, se tem um cachorro ali dentro, se não tem, se tem um cadeado no portão, se não tem. Então, essas atividades são atividades que não podem ser percebidas de fato, para que não frustre, né, a diligência. É diferente da atividade da Polícia Militar, que é uma polícia preventiva, uma polícia ostensiva, que vai inibir a prática do crime com a sua presença ali na rua. Justamente por isso que a PM tem sempre que andar ali com veículos caracterizados, que os policiais estão sempre fardados, porque é justamente essa presença visível deles que vai inibir, eventualmente, a prática de algum crime, né? Mas a Polícia Militar, ela acaba que é responsável por realizar prisões em flagrante, né? Crimes que estão acontecendo, a polícia é acionada e chega no momento em que o crime está se consumando, mas essas prisões em flagrantes representam simplesmente a ponta do iceberg no mundo do crime, né? Na criminalidade. O que vai realmente combater o crime, desmantelar o crime, é um trabalho investigativo bem feito. E isso é realizado pelas polícias judiciárias, a exemplo da Polícia Civil aqui do estado do Paraná. O senhor comentou que gosta de participar dessas operações, né? Como a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, né? É o fechamento daquele trabalho todo, né? De dentro da sala, né? De investigação, de ir para a rua, como disse, ver se tem um cadeado, se não Exato. tem. Então eu imagino que é o auge, né? De uma investigação. Mas o delegado precisa necessariamente participar dessas operações, e o senhor considera, né, que até justamente por ter essa parte do trabalho de rua, por estar numa cidade pequena, onde todo mundo sabe quem é o delegado, é uma profissão perigosa, os concurseiros precisam ter medo, né, e para aqueles que têm, né, o que o senhor teria a falar sobre essa carreira de delegado nesse sentido? Eu tenho um perfil mais operacional. Eu entendo que o delegado de polícia, como autoridade policial, ele deve ser o líder de sua equipe, ele deve fazer tudo que os outros policiais fazem, tudo aquilo que o investigador faz, tudo aquilo que um escrivão faz, o delegado de polícia também deve ser capaz de fazer. Eu entendo que o exemplo é que conduz a sua equipe, os seus policiais, eles se inspiram em você, vão te seguir, né? O delegado de polícia é o que tem o conhecimento jurídico ali para deliberar diante de uma situação. Será que eu posso entrar na casa nessa hora? Será que eu não posso? Será que existe uma situação flagrancial? Será que não? Entende? Então, os policiais, os investigadores, os escrivães, eles se sentem muito mais confiantes com a presença do delegado de polícia e realmente o cumprimento dessas diligências externas é o ponto alto do seu trabalho, né? Toda aquela investigação que você muitas vezes leva meses ali, interceptações telefônicas, campanas, né? Uma série de diligências investigativas que você realiza, elas vão culminar nesse ponto alto que é o momento do cumprimento dessas diligências, buscas e apreensões, prisões, né? É o momento mais prazeroso que consagra todo o seu esforço, todo o seu trabalho. Então, acho que é sim, muito importante a participação do delegado. De fato, é um trabalho perigoso, as pessoas sempre me questionam se eu não tenho medo. Todos nós, seres humanos, temos medo, claro, só que com o tempo nós aprendemos a dominar este medo e a usar a adrenalina que ele nos traz a nosso favor, né? Claro que nós somos preparados, é importante que o policial esteja sempre
preparado, esteja treinado, esteja com seu armamento sempre checado, né, com a manutenção em dia. E nós vamos, sempre que vamos realizar alguma operação policial, existe toda uma preparação por trás, né, existe esses levantamentos dos locais, nós vamos com o fator surpresa a nosso favor. Então, em razão disso, de toda essa estratégia que é utilizada no trabalho da polícia, o risco é reduzido significativamente, mas de fato existe um risco sim, mas é um risco administrado. E para quem deseja se tornar um delegado aqui no estado do Paraná, qual a jornada de trabalho, né? É expediente, é plantão? No caso de plantão, qual que é a jornada? Vai depender da delegacia? Olha, no interior do estado, que é geralmente a lotação inicial dos delegados de polícia, os delegados eles trabalham em regime de expediente, mas fazem plantão também. Então existe um rodízio entre os delegados no interior. A cada dia existe um delegado, né, na região de plantão, ele e o seu escrivão estão de plantão, para que os outros delegados que trabalharam no expediente possam cumprir o seu horário do expediente, ir embora para suas casas e não tenham mais nenhum tipo de responsabilidade com a delegacia durante aquela noite ali, para que possam descansar, né? Mas todos trabalham no expediente e eventualmente fazem plantões, que esses plantões são seguidos ali de alguns dias de folga. Quando se chega ao cargo de delegado, né, obviamente que tem toda a experiência jurídica pela faculdade, pela forma com que o concurso também é um concurso difícil, então seleciona aqueles mais preparados, aqueles que têm mais conhecimento, né, que se prepararam melhor nessa área jurídica, mas tem o lado também, né, da parte policial, que muitas vezes não tem essa experiência, seja com uma arma, a prática mesmo, né? Então, como que é o curso de formação, né? Aqui no Paraná, no caso do senhor, foi uma etapa do concurso, já foi nomeado, quanto tempo durou? Fala um pouquinho sobre o curso de formação. O curso de formação da Polícia Civil do Estado do Paraná é um curso de muita qualidade, ele dura em torno de 3 meses e realmente a maior parte dos aprovados são pessoas que não foram policiais antes, né? Então todo mundo chega mais ou menos igual, sem nenhum tipo de experiência na área, mas o curso ele te capacita ali minimamente a exercer o trabalho. É claro que é no dia a dia, na rotina, na experiência real mesmo que você vai aprender, mas o curso ele basicamente ele vai instruir, né, o aprovado na teoria, né, das investigações, né, nos ensina ali técnicas de investigação de crimes patrimoniais, crimes cibernéticos, crimes contra a vida, enfim, toda essa parte teórica. Existe também um treinamento para o manuseio do sistema da Polícia Civil, que é um sistema muito bom, mas o que merece o destaque mesmo no curso de formação aqui da Polícia Civil do Paraná são as aulas de operações policiais, que são aulas que são, em regra, ministradas pelo grupo Tigre, que é um grupo de operações especiais da Polícia Civil, que são policiais extremamente capacitados, extremamente qualificados, que realmente conseguem nos transmitir ali um conhecimento que é fundamental e que nos capacita verdadeiramente para o desempenho dessas atividades externas, né, da atividade do delegado de polícia. Enquanto conversávamos, né, antes de começar a entrevista, chegou uma senhora aqui falando que estava sofrendo ameaças do marido, né, no caso aí de possivelmente que será aplicado a Lei Maria da Penha. Eu imagino que são diversas as situações que o senhor lida no dia a dia, né? Em 4 anos aí devem ter sido as mais variadas, né? Imagino que são situações ruins onde a pessoa chega para poder noticiar o crime, mas tem a contrapartida que muitas vezes é a solução desse crime. Então, para o senhor hoje, o que mais o marcou? Qual foi o caso que mais chamou a atenção do senhor? Como eu disse, a atividade é uma atividade extremamente dinâmica, né? Nós lidamos com fatos tristes, né? A maior parte das situações são situações tristes, de violência doméstica, sobretudo, de pessoas que já são vítimas de crime, outras pessoas que se tornaram criminosos e em razão de fatores ali negativos ao longo de sua vida. Enfim, nós lidamos com uma parte bem triste e ruim da vida, mas de outro lado nós temos o privilégio de muitas vezes trazer uma solução que uma vítima espera, recuperar algum bem, algum objeto que foi subtraído, solucionar algum crime. Tudo isso é muito gratificante, né? Mas
eu já tive ao longo desses 4 anos diversas experiências que eu poderia já escrever uns 3 livros. É muito rico o dia a dia, né, a rotina de um policial, de um delegado, mas de fato é um fato que me marcou, né, ao longo dessa caminhada. Foi numa ocasião em que nós cumprimos um mandado de busca e apreensão na residência de uma senhora de 74 anos de idade, que era conhecida como vovó do tráfico. É uma senhora que, 74 anos de idade, mais de 40 anos ela ficou atrás das grades, mas sempre volta a delinquir. Eu já fiz a prisão dessa pessoa 2 vezes, agora atualmente ela se encontra presa, mas nessa ocasião em que nós cumprimos a busca e apreensão na casa dela, em que nós encontramos droga que acabou culminando com a prisão dela, no momento em que nós adentramos ali a residência dela, não tinha como romper o cadeado, não tinha como arrombar o portão, nós tivemos que pular a grade da casa dela, e no momento em que eu pulei a grade do portão, a barra da minha calça acabou cravando ali no espeto do portão. Eu fiquei dependurado de cabeça para baixo, para o lado de dentro do portão dela, e tinha de 5 a 8 cachorros grandes ali, que por sorte não me atacaram. Eu tive que conseguir rasgar a minha calça, conseguimos entrar dentro da casa dela, efetuamos a prisão dela, de uma outra pessoa que estava lá dentro, mas esse foi um fato bastante inusitado aí que eu vivi. Uhum. O senhor, né, deve receber várias perguntas, né, não só de pessoas leigas, né, que só têm curiosidade sobre a profissão, mas de pessoas também que estão aí cursando direito ou finalizando a faculdade, já tenham finalizado e têm interesse em se tornar delegado também. Então, com as suas principais dúvidas ou até equívocos, né, que as pessoas têm sobre a carreira, eu quero já começar com uma curiosidade, com uma pergunta, né? O senhor é nitidamente jovem, comentou que já está há 4 anos no cargo, né? O senhor já sofreu algum tipo de preconceito, não só no sentido negativo da palavra, mas de alguém o julgar, o avaliar pelo fato de ser tão jovem? Esse era um receio que eu tinha antes de entrar na polícia. Eu acreditava que, em razão da relativa pouca idade, talvez eu não teria ali o respeito de policiais que fossem mais velhos do que eu, mas de fato isso nunca aconteceu, porque até mesmo os policiais, as pessoas que nós atendemos na delegacia, sabem da dificuldade, né, de ser aprovado num concurso desse, e é através do seu conhecimento jurídico que você conquista esse respeito, né? Então a idade passa a ser um fator ali de menor relevância quando você demonstra que você está habilitado ao exercício daquele cargo. Não há nenhum tipo de preconceito aí que possa prevalecer, mas realmente era um receio. Eu creio que isso seja comum. E com relação às perguntas que geralmente as pessoas me fazem, muitas delas se referem à periculosidade do trabalho. As pessoas ficam me perguntando se eu não tenho medo, né, se é perigoso, se não é. De fato, é perigoso, principalmente no interior, no início. Todo mundo vai saber onde o delegado mora. Você é uma figura pública e todo mundo vai te conhecer, saber aonde você está, os locais onde você frequenta. São cidades pequenas no interior, mas existe um respeito. Nunca tive nenhum problema, apesar de já ter recebido algumas ameaças de morte, mas você se torna uma pessoa atenta e, estando bem preparado, esse risco ele é reduzido significativamente. Nitidamente ficaram só na ameaça, né? Ficaram, não quiseram tentar a sorte, nossa. E uma dúvida também que muitos concurseiros têm, principalmente aqueles que têm o perfil mais policial, sobre que tipo de arma, né? Qual que é a arma que o Estado aqui do Paraná disponibiliza para os delegados? Isso varia, tá? Mas a princípio, atualmente nós temos utilizado umas pistolas Taurus, mas já existe um planejamento para a substituição dessas pistolas. Existe aí uma conversa, né, no sentido de que serão substituídas por pistolas Glocks, mas é um fato que ainda não se tornou realidade. O fato é que se o delegado quiser adquirir outros equipamentos por conta própria, assim como eu fiz, eu gosto bastante de armamentos, dessas coisas, eu acabei adquirindo outros armamentos por minha própria conta, mas o armamento que a Polícia Civil disponibilizou é um armamento de qualidade. Eu nunca tive nenhum tipo de problema.
Já conversou bastante sobre a carreira, sobre o dia a dia de trabalho, né? Pensando aqui em tudo que a gente conversou até aqui, o senhor acredita que é preciso ter um perfil, características, né? Óbvio que pelo fato de exigir um curso de formação específico, já tem um filtro na entrada, né? Mas como a gente já comentou, essa área do direito é muito ampla. Então, para a pessoa ser aprovada, é um concurso muito difícil, são várias fases, e chegar lá no final, né, certo de que fez a escolha certa, seja ela planejada para ser temporário ou ser permanente, mas se sentir um delegado realizado, o senhor acredita que precisa ter um perfil para de fato gostar do que faz? Sem dúvida alguma. De fato, é uma profissão que exige um perfil, exige vocação. Eu já vi pessoas que se exoneraram logo no primeiro ano, nos primeiros dias, pessoas que quiseram sair da polícia logo após efetuar o primeiro disparo de arma de fogo no treinamento, que se assustaram, entraram em pânico. Então é algo que realmente exige um perfil, porque você vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar criminosos perigosos, né, situações tristes, situações com sangue, né? Então exige sim um perfil, mas claro que ninguém está preparado, ninguém nasce 100% pronto para isso, por mais casca dura, vamos dizer assim, que a pessoa seja, tem situações que realmente vão te abalar, né? Mas, de fato, é necessário ter um perfil e pensar bem, sabe? Se é isso mesmo que você quer, porque é uma jornada muito difícil, né? Conquistar uma aprovação nesses concursos de delegado hoje é algo muito complicado, então chegar a passar por tudo isso e no final desistir é algo que realmente não compensa. Voltando àquela pergunta, né, sobre a questão da curiosidade, eu imagino que muitos casos sejam como um quebra-cabeça, né, que precisa ali juntar as pecinhas, alguns com poucas peças, outros com muitas, Exato. que vão ser situações mais difíceis, mas o senhor, já com 4 anos de experiência, consegue ir para casa e se desligar do trabalho? Até aqueles momentos lá tomando um banho, né, aqueles momentos que está mais sozinho, que fica pensando, se martelando, né, aquele caso, aquela investigação. Hoje, o senhor consegue dividir as duas coisas ou não dá, né? Acaba levando o trabalho para casa assim? Hoje eu consigo, tá? Mas no início eu confesso que em diversas ocasiões eu acordei de madrugada pensando, meu, tem que resolver aquilo, aquele caso, como é que eu vou fazer, né? Você realmente fica envolvido com esse trabalho, mas é preciso aprender a separar as coisas, né? Claro que nós somos policiais 24 horas, se deparar com alguma situação na rua, você tem o dever de agir e tal, mas nós também temos a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, então é preciso até para manutenção da sua saúde mental, é preciso abstrair, saber separar exatamente essas áreas da nossa vida, né? É claro que tem trabalhos, tem investigações que, em razão da sua complexidade, da seriedade, ou até mesmo da pressão social, né, que você recebe ali em razão dela, é preciso, você acaba sendo influenciado e pensando nisso além do que deveria, né? Mas com o tempo você aprende a dominar isso. Doutor Matheus, para a gente finalizar essa entrevista, que mensagem que o senhor gostaria de deixar para quem sonha em se tornar um delegado, seja aqui no estado do Paraná ou nos outros estados aí do país, e para aqueles também que ainda não pensaram nessa possibilidade, né? Que mensagem que o senhor gostaria de deixar? Olha, para aqueles que desejam ingressar nos quadros da Polícia Civil do estado do Paraná, eu digo que vale muito a pena essa profissão, uma profissão realmente apaixonante, uma profissão dinâmica e que vale o esforço, vale o sacrifício. É claro que nessa jornada, nessa trajetória dos concurseiros, muitas frustrações vão ocorrer, muitas reprovações vão ocorrer, mas o segredo para o sucesso é a persistência e a insistência, é não se deixar abalar com as derrotas. As derrotas, elas virão, mas elas simplesmente farão com que a sua vitória seja muito mais valorosa, seja muito mais gratificante, faz parte dessa caminhada, né? Então, eu digo que vale a pena. A Polícia Civil do Estado do Paraná é uma polícia que tem melhorado a cada ano, que tem investido a cada ano nos seus profissionais, né? Tem investido em equipamentos. A perspectiva é sempre de melhora. Então, quero dizer a todos que se esforcem para integrar essa polícia e venham somar esforços aqui conosco. Para as pessoas que não
que nunca pensaram nessa profissão do delegado de polícia, eu digo que reflitam sobre isso, porque esse cargo é um cargo que vai te permitir viver experiências que nenhuma outra carreira jurídica jamais vai te permitir. Um cargo de juiz, de promotor, por mais bem remunerado que seja, por mais que tenha todo esse status, esses cargos jamais vão permitir você viver essas experiências inusitadas que o cargo de delegado te permite. Tipo de pular um muro e a calça ficar presa, Exatamente. Né? Mas, doutor, eu quero agradecer ao senhor mais uma vez por ter nos recebido aqui na delegacia para falar mais um pouco sobre a carreira de delegado aqui da PCPR. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, obrigado. Para você que está nos assistindo, você já sabe que quiser mais informações sobre o concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!